Vamos lá, galerinha, mais uma questão para classificar as funções, tá? Em sobrejetora, injetora e bijetora. Então, por exemplo, temos uma função aqui f de reais em reais. A lei f de x igual a 3x menos 6. Funçãozinha do primeiro grau. Facinho, ó. Tá aqui o eixo y, beleza? Tá aqui o eixo x, tá? Vamos lá. Se eu trocar aqui, por exemplo, o meu x por menos 2, vamos colocar aqui, ó. Se eu trocar o meu x por menos 2, quanto é que vai dar o meu y? 3 vezes menos 2. Aliás, vamos colocar menos 2 não, senão aqui vai ficar um número muito chato, né? Menos 12 vai dar. Vamos colocar aqui um valorzinho melhor. Vamos colocar aqui, tipo, se a gente trocar aqui por 0. Se eu trocar o x por 0. Se eu trocar o x por 0, o y vai ser 3 vezes 0, 0 menos 6, dá menos 6, ó. Tá bom? Se eu trocar o x por 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Se eu trocar o x por 2, aí o y vai dar 0. Então já sei que é um gráfico que vai tocar o eixo x no 2 e o eixo y no menos 6. Então o gráfico seria algo assim, ó. Tá? Seria algo assim. Então ele é um gráfico que, se eu analisar do jeito que a gente fez a questão anterior, a questão 12, é uma função injetora, porque se eu traçar aqui as retinhas paralelas ao eixo x, elas só vão tocar o gráfico num único ponto, né? Então, como só toca sempre o gráfico em um ponto, ela é injetora. E ela é também sobrejetora porque o gráfico é infinito acima e abaixo. Então ele faz abrangência a todo o eixo y. Então a imagem dessa função é o conjunto dos números reais, que está coincidindo com o contradomínio. Então no item A, a função vai ser tanto sobrejetora como injetora. Portanto, pode colocar aí que vai ser uma função bijetora. Tá bom? Então item A, função bijetora. Agora vamos ver o item B. Pessoal, essa função aqui, ó, se fosse só x ao quadrado, nós já fizemos o gráfico dela lá na parte teórica. Se você olhar lá o exemplo de funções da parte de função, o que é uma função bijetora, né? Eu coloquei lá o gráfico da função x ao quadrado. O gráfico da função x ao quadrado é uma parábola com eixo de simetria sendo o próprio eixo y. Quando eu boto esse menuzinho antes, significa dizer que todo gráfico que é positivo vai ser rebatido para ficar abaixo do eixo x. Então o gráfico vai ficar todo abaixo do eixo x. Então o gráfico ele ficaria algo assim, ó. Esse é o gráfico da função menos x ao quadrado. Esse gráficozinho aqui. Se você observar esse gráfico, injetora, essa função não é. Por que que não é? Porque se eu traçar aqui paralelas ao eixo x, você está vendo que já toca um gráfico em mais de um ponto, ó. Toca um gráfico em 2 pontos. Isso significa dizer que a função já não é injetora. E sobrejetora, ela vai ser? Bom, o gráfico ele faz abrangência a todo o eixo y, do 0 para baixo. Do 0 para cima, não. Então a minha imagem ela vai ser tudo que está aqui pintado no eixo y, do 0 para baixo. Então vai ser o 0 e os valores negativos. Como o contradomínio é os reais não positivos, ó, ou seja, do 0 para baixo, então a imagem está coincidindo com o contradomínio. Então essa função ela não é injetora, mas ela está sendo sobrejetora, porque a imagem dela está sendo igual ao contradomínio. Então vou colocar aqui, ó, que nesse caso aqui ela está sendo sobrejetora, ok? Não é injetora, mas é sobrejetora. Vamos ver o item C. Bom, aqui no item C, ele está pedindo para eu levar em conta só os números naturais. Então veja bem, eu vou analisar aqui o x para ver quanto é que dá o y.
Se eu trocar aqui por menos 3, aliás, aqui é só números naturais, então não vamos poder trocar por número negativo não. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, né? Se eu trocar por 0, 2 vezes 0, 0, mais 3 fica 3, ó. Se eu trocar por 1, 2 vezes 1, 2, mais 3 fica 5. Se eu trocar por 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 2 vezes 2, 4, mais 3 fica 7. Se eu trocar por 3, 2 vezes 3, 6, mais 3 fica 9. Por 4, 2 vezes 4, 8, mais 3 fica 11, ó. Tá certo? Então observe que à medida em que eu vou aumentando os valores do x, o meu y também vai aumentando, e sempre de 2 em 2, né? Ou seja, a minha imagem aqui, ela vai ser 3, 5, 7, 9, 11. A minha imagem, ela vai ser todos os números naturais? Não vai ser todos os números naturais. Vai ser o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, né? Mas o 1 não faz parte da imagem, o 2 não faz parte da imagem, o 4 não faz parte. Então, a minha imagem, ela não está sendo igual ao contradomínio. O contradomínio é os naturais. A minha imagem, vamos colocar aqui, ó, a imagem da nossa função, que eu vou chamar aqui de função P, então vou escrever assim, ó, a imagem da minha função P está sendo o conjunto formado pelos elementos 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai, ó, né? Aqui estão todos os números naturais que nós conhecemos? Não. Então a imagem não está sendo igual ao contradomínio. Então essa função já não é sobrejetora. Agora, injetora ela é. Porque cada elementozinho desse que receber flecha, só vai receber flecha de um único elemento do x. Então ela é injetora, tá? Então vou colocar aqui que no caso desse exemplo, está sendo uma função injetora. Os elementos da imagem, cada um só estão recebendo uma única flechinha. O 3 só vai receber flechinha do 0. O 5 só vai receber flechinha do 1. O 7 do 2 e assim vai. Então por isso que ela é injetora. Beleza? Então, show de bola. Ficou bem claro, galera. Com certeza essa coisa de classificar as funções, tá? O que é importante é você analisar o contradomínio. Não importa só a lei da função, importa muito o contradomínio. Tá bom? Massa, vamos lá. Vamos adiante.